um canal que te orienta. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Somos Testemunhas de Jeová. Oi gente, tudo bem? Então, eu sou Andreia, né, e eu vou contar hoje a minha história pra vocês, como foi que eu fui parar nas Testemunhas de Jeová. Desculpa a minha voz, eu tô resfriada e eu vou beber muita água durante o vídeo, tá? E eu vou talvez espirrar e tossir algumas vezes, então desculpem adiantado por isso. Bom, hoje eu vou contar como foi que eu cheguei na organização das Testemunhas de Jeová, essa religião que é verdadeira, né? Então, eu nasci, na verdade, já, tá? Nas Testemunhas de Jeová. Eu sou a terceira geração de Testemunhas de Jeová. E a minha mãe, tanto na família da minha mãe, quanto na família do meu pai. Só que as circunstâncias são diferentes. A minha mãe já nasceu Testemunha de Jeová, os pais dela já eram Testemunha de Jeová quando ela nasceu, né? Ela e os meus tios. E o meu pai, ele se tornou Testemunha de Jeová depois. E a mãe dele também, a minha avó também, tá? Ela até se batizou depois dele. Mas muito bem. Então eu já nasci na organização de Jeová e assim, desde pequena, gente, eu sempre questionei muitas coisas. Eu não fazia muito sentido pra mim. E eu sempre senti uma coisa muito estranha ali. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho uma intuição muito forte pra várias coisas. E assim, minha intuição sempre me fez sentir muito esquisita naquele contexto e tal. Mas assim, né, você é criado naquilo e você tá tão perto daquilo e aquilo é a sua realidade que você acaba se conformando ao ponto de meio que aceitar as coisas, sabe? Então, como eu falei, né, eu aprendi a ler muito cedo, tá? E aí, como eu falei, eu sempre questionei as coisas, porque quando você é criança da Testemunha de Jeová, você já é doutrinado desde pequenininho, tá? Eles têm aquele maravilhoso livro, delicioso, meu livro de histórias bíblicas. Se você não sabe do que eu tô falando, porque você não foi Testemunha de Jeová, ou você é Testemunha de Jeová, mas de uma nova geração, porque eles não usam mais esse livro, tá? Agora já tem um outro para crianças. Eles tinham esse livro, meu livro de histórias bíblicas, que era uma coisa, gente, muito bizarra. Depois joga no Google aí, meu livro de histórias bíblicas, e vê as imagens que vai aparecer. Era assim, né? Aquelas coisas maravilhosas do Velho Testamento, sabe? Que gente sendo assassinada, de gente sendo estuprada. Não era extremamente gráfico, mas era suficientemente perturbador, tá? Joguem no Google e vejam, tirem suas próprias conclusões se aquilo é um material legal pra criança, né? Mas enfim, e aí eu sempre questionei aquilo, sabe? Tipo assim, eu não entendia, por exemplo, por que Deus perdoou o rei Davi, né, que cometeu adultério e assassinato, mas ele mandou uma ursa pra comer duas crianças que riram de um profeta. Tipo assim, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que castiga quem ri, mas quando ele gosta da pessoa, ele resolve dar uma segunda chance, mesmo que a pessoa tenha feito coisas bizarras. Isso não faz sentido. Mas como eu falei, eu continuei indo e tal. Quando eu era adolescente, né, eu ainda era publicadora. Dentro da organização, eles têm tem uma hierarquia, na verdade, né? Começa do corpo governante, que é tipo o Vaticano, vamos dizer assim, da Testemunha de Jeová, porque as ordens vêm de lá. Mas dentro do salão mesmo do reino, né? Se você for no salão do reino, você vai ter os estudantes da Bíblia. Quando a pessoa vai na sua casa, um outro Testemunha de Jeová vai na sua casa fazer estudo da Bíblia com você, né? Que na verdade é só repetir as respostas que o corpo governante quer que a pessoa coloque na cabeça, né? Pra ir fazendo a lavagem cerebral. Aí de estudante você pode se tornar um publicador não batizado. Você já pode ir na porta, fazer pequenas participações no púlpito, vamos dizer assim, né? E depois você pode se batizar, né? E a partir do batismo você pode se tornar ancião, mas só se você for homem, tá? Ancião é tipo o pastor deles, vamos dizer assim. Tem servo ministerial também, que é abaixo do ancião. Servo ministerial é tipo o ajudante do ancião, tá? E o ancião, você pode se tornar um ancião, perdão. Se você for mulher, você não pode, né? Porque ancião é só pra homem, porque na Bíblia diz que a mulher tem que se calar, né? Paulo pegou as coisas que Jesus disse. Espera aí que eu vou colocar um toque de fariseu aqui do que esse Jesus falou, que eu achei que ele ficou muito libertino, né? Porque foi isso que o Paulo fez. Mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. E aí a mulher não pode ser ancião, né? Anciã, não sei, acho que seria anciã a palavra.
Mas ela pode ser uma pioneira, tá? E existem 3 tipos de pioneiro, não sei se ainda tá assim. Eles têm o pioneiro auxiliar, que é tipo assim, você determina você pioneiro auxiliar só por 1 mês ou 3 meses, não sei. Você tem que dedicar 50 horas no serviço de pregação, né? Porque, obviamente, só a cota normal não é suficiente para você encher o saco das pessoas na porta delas. Aí a pessoa quer ser pioneira para encher mais o saco das pessoas na porta, né? Mas, enfim, você tem o pioneiro auxiliar, que são 50 horas, tem o pioneiro regular. Essa pessoa é pioneira infinitamente até o dia que ela diga, olha, eu não posso mais ser por alguma razão. Ele tem que dedicar 70 horas por mês para esse serviço. E tem os pioneiros especiais. A irmã da minha mãe era pioneira especial. A diferença do pioneiro especial é que ele é enviado para algum território, sabe? Que não tem muita testemunha de Jeová, que precisa de apoio. Então a pessoa vai para lá. A minha tia foi pioneira especial por muitos anos, né? Eu cheguei até aí para vários territórios que ela estava ajudando. E, enfim, e o pioneiro especial eram 100 e tantas horas, eu nem lembro exatamente quanto, mas eram bem mais de 100, acho que tipo umas 120, 130 horas por mês, uma coisa mais ou menos assim. Enfim, então, como eu falei, né, eu era só publicadora. Eu decidi me batizar, mas quando eu decidi me batizar, gente, eu já tava levando uma vida dupla, tá? Mas aí, aquela coisa assim dentro de mim, falei, nossa, talvez se eu me batizar, eu vou conseguir me tornar uma testemunha de Jeová melhor, porque não é possível que tem irmão que sofre perseguição e continua fiel a Jeová, fazendo tanta coisa, e eu tô aqui num país que não tá me perseguindo e tô sendo uma péssima testemunha de Jeová. Que essas coisas são inculcadas na sua cabeça, tá? A gente tem que lembrar que a gente tá falando de uma seita. Eu vou chegar depois como foi que eu descobri que era uma seita. Mas assim, aí eu me batizei, né? Eu vim batizar. E depois disso veio uma grande reviravolta da minha vida, né? Eu tava fazendo um estágio quando eu tava no 3º ano. E aí eu decidi fazer vestibular. Naquele ano eu decidi que eu ia fazer vestibular para letras, né? E eu peguei o dinheiro do meu primeiro salário e paguei a inscrição no vestibular. Naquela época tinha o Enem, mas não era como funciona hoje, tá? Então, a minha mãe ficou muito chateada quando ela descobriu. Eu não tinha nem passado ainda no vestibular. Eu só tinha pagado a inscrição do vestibular, tá? E ela ficou bem chateada. Você devia ter me perguntado antes, não sei o quê. A minha vida virou um inferno na congregação. Os irmãos ficavam falando, ficavam criticando, dando indireta. Porque, assim, as testemunhas de Jeová são totalmente desaconselhadas a fazer faculdade, tá? Que é óbvio, né, gente? Isso é uma coisa fundamental em toda e qualquer seita. Eles querem evitar ao máximo que os membros tenham acesso a pensamento crítico, a uma coisa que vai fazer eles perceberem que eles estão vivendo uma mentira. Então, a testemunha de Jeová não proíbe. O que, aliás, eu acho até milagroso que eles não tenham inventado alguma forma de proibir. Mas eles desaconselham muito, assim. Toda vez que você vê, por exemplo, um filme ou alguma coisa voltada para os jovens, sabe? Porque quando você tá jovem, geralmente, né, é a idade que você decide se você quer ir pra faculdade, universidade e tal. Não que pessoas mais velhas não possam ir pra faculdade, tá? Gente, eu tô só dando um contexto aqui. E aí, sempre que eles fazem essa propaganda para as pessoas jovens, pode observar, toda e qualquer propaganda da testemunha de Jeová vai ser sempre assim. Um jovem que tinha que decidir entre ser um esportista famoso ou entre ir para a faculdade e ser um pioneiro, e ser um servo ministerial. Coisas desse tipo. Eles sempre vão jogar essa coisa 8 ou 80, que você só pode ou servir a Jeová ou servir ao mundo, ou as coisas do mundo, que eles dizem, não, irmãos, esse sistema que a gente conhece já está acabando, né? Já está acabando, já tem não sei quantos séculos aí, já tem mais de um século que eles vêm falando isso, né? A testemunha de Jeová, que eles começaram a falar isso lá no final do século XIX, a gente já tá no XXI, mas então, aí eles desaconselham. E a minha vida foi bem um inferno. Depois, obviamente, os meus pais se acalmaram, né, e me deram suporte, tá? Eu não conseguiria me formar se não tivesse sido pelo apoio dos meus pais, eu quero deixar isso muito claro. Meus pais são até, assim, progressistas para testemunhas de Jeová, considerando outros tipos de irmãos que eu conheço, eles são progressistas, tá? Mas assim, eu, como eu falei, né,
prestei vestibular, eu passei, aí eu comecei pra fazer a faculdade. E aí eu... Sabe, aquela coisa de religião fazia cada vez menos sentido pra mim, mas é aquela coisa, quando você só se conforma, né, com o fato de você achar estranho ou com o fato de você não concordar, é muito mais fácil que eles continuem te subjugando, que eles continuem segurando você. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, é importante pesquisar, é importante entender o porquê, né? Mas até aí, gente, eu achava que, obviamente, Testemunha de Jeová era uma religião muito restritiva. Eu descobri, na verdade, recentemente que é uma seita. Eu tô rindo porque é uma história... Enfim, né? Eu vou falar. E aí, o que acontece? Eu continuei, né, vivendo uma vida dupla na faculdade. Então, às vezes eu saía, ia pra festa e tal. E aconteceu uma coisa bem sinistra, mas pra explicar isso eu tenho que contar uma outra história, tá? A minha mãe tinha uma estudante, né? Lembra que estudante é a pessoa que recebe testemunho de Jeová na casa pra poder estudar a Bíblia com eles, né? A minha mãe tinha uma estudante que trabalhava num motel. E aí, essa estudante não poderia se tornar publicadora, porque ela trabalhava num motel. Testemunha de Jeová, eles gerenciam até o seu trabalho, tá? Pra vocês terem ideia, tipo, não é de bom tom para uma testemunha de Jeová trabalhar num motel, que a gente sabe que é um lugar da safadeza, né? Ali do vucu-vucu, etc. Enfim, e o meu pai, que era ancião na época, foi um dos que colocou o pé, dizendo, não, ela não pode se batizar. Mandou até uma carta para Betel, né? Betel é um lugar, eles têm em vários países diferentes Betéis, é onde fazem as publicações e tal, enfim. E lá tem alguns representantes ou auxiliares do corpo governante, porque o corpo governante mesmo tá nos Estados Unidos, tá? Mas enfim, né? Aí o meu pai mandou carta até perguntando para confirmar o que ele tinha falado. E eles disseram, não, realmente ela não pode se batizar se ela trabalhar num lugar que é um antro de perversão. Enfim, o tempo passou, a gente mudou para uma outra cidade próxima, tipo, eu morava em Salvador, a gente mudou para Jauá, que é Camaçari, uma cidade metropolitana, né? Então, é tudo ali na mesma área ainda, mas enfim. Aí um dia eu saí com um cara, fui para um motel, e quando eu saí de manhã, quem tá lá? A ex-estudante da minha mãe, né? Enfim, né? Eu tive que contar pra minha família, pros meus pais, o que tinha acontecido, porque a mulher falou, não, eu não tô conseguindo dormir sabendo do que você fez, né? E aí, como se diz, ela, na verdade, eu poderia até ter processado ela, porque se você trabalha em motel, você não pode falar o que você viu, né? Mas enfim, eu acabei contando pros meus pais e tal, e isso tudo na época da minha formatura, tá? Eu ia ter que fazer trabalho de conclusão de curso, de relatório de estágio, tudo com essa confusão aí na minha cabeça. Mas enfim, eu tive que contar pros anciãos, né, e fazer a famosa, famigerada comissão judicativa. Comissão judicativa é quando eles juntam 3 anciãos para julgar um caso, né? E aí eu tive que contar pra eles fazem perguntas bem sinistras, assim, bem tipo, você usou camisinha? O que é que tem a ver se eu usei camisinha com o fato de ter sido um pecado, sabe? Devia ser só uma coisa tipo assim, olha, eu forniquei, sei lá, ah, tá bom, você se arrepende? Acabou, devia ser isso, mas não, eles fazem várias perguntas embaraçosas. E, inclusive, eu tenho assistido muitos vídeos de pessoas que eram testemunhas de Jeová também, e muitas pessoas falam, né, que eles também passaram por uma comissão judicativa e que foi bem traumatizante, porque eles ficam perguntando detalhes, assim, gente, que, sabe, totalmente desnecessários. Na minha comissão judicativa, eu até acabei soltando que eu tinha sido abusada sexualmente quando eu tinha 8 anos, e a forma como eles ficaram perguntando pra mim, eu não sei, mas me deu a impressão de que eles queriam saber se de alguma forma eu tinha gostado daquilo, tá? E isso não é incomum. Eu também já vi vídeos de pessoas contando também que quando foram abusadas sexualmente, foram contar pros anciãos, eles ficaram, tipo, querendo saber se a pessoa de alguma forma gostou daquilo. Por quê? Porque essas testemunhas de Jeová, elas, antes de verem o abuso sexual como um crime, eles veem como um pecado. O que tá totalmente errado, né? Tipo, você é uma criança, não interessa, sabe, esse tipo de pergunta. Mas, enfim, eu nem sei como explicar um absurdo desses. Mas, enfim, aí eu contei,
E essa foi a última vez que eu pisei no salão do reino, tá? Foi a última vez que eu fui pro salão. E depois disso eu falei com a minha mãe no dia, na reunião seguinte, né? Eu falei pra minha mãe, eu não quero ir porque eu não quero escutar eles anunciando, porque eles julgam e anunciam. Desse julgamento você pode ser repreendido, foi o que eu fui, né, o que aconteceu comigo. Repreendido quer dizer que você vai ficar sem poder comentar nas reuniões, participar publicamente, só pode continuar pregando, né, porque isso aí eles querem que você continue fazendo, você tem que sair para recrutar mais gente para religião. Por isso que eles não proíbem isso, né, agora que eu tô aqui. Mas enfim, eu não fui mais, o clima na minha casa ficou cada vez mais pesado e eu tenho que entender isso, porque assim, a minha mãe, ela só conhece aquilo. Meu pai já é testemunho de Jeová, desculpem, gente, já é testemunho de Jeová também por muitos anos, então é muito triste pra eles. Eu tenho que entender a coisa do ponto de vista deles, tá? Mas é isso. O que aconteceu depois? Eu me formei, consegui me formar, consegui terminar as coisas, mesmo com esse negócio todo apertando meu juízo. E aí eu reingressei na faculdade, na Federal, para poder continuar estudando, para me formar como professora de português para estrangeiros, tá? E aí, nesse meio tempo, a gente analisou um livro de uma brasileira que mora ainda no México, né? E eu falei para ela, mandei um e-mail, olha, eu quero trabalhar dando aula de português para fora do Brasil. E aí ela falou, não, tá bom, vamos. Aí a gente ajeitou tudo e eu acabei indo pro México. Enquanto eu morei lá, né, foi aquela coisa assim, eu virei adulta sozinha, porque, sabe, tipo, do nada, agora você tem que pagar a conta, agora você tem que fazer as coisas, mas assim, eu consegui me virar bem, eu acho, porque os meus pais, né, eles me ensinaram bem, como eu sempre digo, eu tive uma boa criação, eu agradeço muito tudo que os meus pais fizeram por mim, apesar de todos esses problemas da religião, né? Mas eles foram ótimos pais, tá? A minha família em geral. Mas assim, voltando... E aí foi bem difícil pra mim. A minha mãe ficou sem falar comigo por muitos anos. Por uns 6 anos ela ficou sem falar comigo, porque ela ficou bem magoada. E eu não tô contando isso aqui pra dizer... Ai, gente, tenho raiva da minha mãe. Que ela... Não é isso, pelo amor de Dadá, tá? Não é isso, não. Só contando o que aconteceu. Meu pai falava comigo às vezes, a minha irmã falava também, depois ela parou de falar... Enfim, eu fiquei uns 6 anos sem ver minha família. Eu me mudei do México pra Holanda. E aí, depois que eu cheguei aqui, eu tive que ir pro Brasil pra poder resolver coisas burocráticas e tal. Foi aí que eu vi a minha família de novo, né? Mas de 6 anos depois, já tá todo mundo... Eu tô diferente, eles estão diferentes também. Mas enfim, aí a minha mãe já falou comigo e tal, porque eu estava só afastada. Lembrem que eu não tinha sido desassociada. Enfim, corta pra 2021, porque aí eu já não ficava pensando na religião e tal. Esse ano, corona ano passado e tal, e eu falei, eu tô sem trabalhar, vou ficar vendo documentário, coisa e tal. Aí eu comecei a assistir documentários sobre seitas. Não sei, eu nem lembro como foi que eu cheguei nesse negócio. Eu vi um vídeo de aquele canal Ler Até o Amanhecer, né, do YouTube. Ela fez um vídeo sobre aquela seita Nexum, daquela atriz que fazia Smallville. E aí ela mencionou o documentário, eu fui assistir o documentário que ela mencionou. Daí desse documentário, dessa seita bizarra, né? Bizarra, assim, cara, né? Existem tipos diferentes de seita também, a gente tem que ver isso, né? Mas enfim, aí depois eu comecei a assistir sobre cientologia, que eu já tinha ouvido falar dessa religião, né? E aí eu fui assistir sobre cientologia. E quando eu comecei a assistir o documentário, eu falei, nossa, esse negócio parece meio, sabe, meio comum, tem alguma coisa comum. E aí depois eu assisti mais uma outra série que chama Scientology and the Aftermath. Eu não sei como eles traduziram isso para o português. É daquela atriz Leah Remini. Ela, se você assistiu King of Queens, eu acho que é o nome da série que ela fazia. E aí, ela era uma cientologista e simplesmente ela um dia abriu os olhos, né? E começou a perceber que a religião não era aquilo que ela pensava. E agora ela fez essa série expondo a religião, entrevistando vários ex-membros.
Quando eu comecei a assistir isso, eu falei, gente, isso é a mesma coisa das Testemunhas de Jeová. Sabe, a forma que eles tratam as pessoas que saem, as Testemunhas de Jeová chamam de desassociado, os cientologistas chamam de pessoa supressiva. E quando a pessoa está nesse estágio, você não pode ter contato nenhum com aquela pessoa. Nenhum, tá? Se você é desassociado sendo Testemunha de Jeová, a sua família, ninguém pode falar com você, a menos que seja uma emergência. Mas, enfim, eu comecei a perceber essas semelhanças e tal. E foi aí que eu me dei conta que eu tava numa seita. Que Testemunha de Jeová são uma seita. Eu tô até hoje, gente, já tem mais ou menos um mês que eu me dei conta. E eu tô até agora tentando digerir. Porque eu me dei conta de que a minha intuição tava certa. De que tinha alguma coisa errada ali. Eu tô assistindo bastante vídeo de muitos ativistas contra as Testemunhas de Jeová, pessoas que eram de lá. Eu li o livro também do Raymond Franz, que era do corpo governante, e ele saiu, assim, muita informação que vai mostrando pra você que é uma seita, sabe? Eu assisti uns vídeos deles, vídeos que eles fazem, né, pra jovens e tal, e eu fico vendo como assim eu não enxerguei a manipulação naquilo. Porque se você reparar bem, tudo que as Testemunhas de Jeová fazem, no fim das contas vai ser para servir a Jeová e servir a organização. Tudo. Foi isso também que eu percebi quando eu estava assistindo sobre a cientologia, porque eles têm essa mesma mentalidade. Tudo é para organização, eles chamam de organização, inclusive, também. Tudo é para organização, você tem que servir aqui, você tem que continuar, sua lealdade tem que ser a organização, né? E a Testemunha de Jeová, a sua lealdade tem que ser a Jeová, só que Jeová, na verdade, quer dizer o corpo governante, né? Aqueles 7 caras lá que são os que comandam a religião. E é bem doloroso, gente, porque estar numa seita é a mesma coisa de você estar num relacionamento abusivo. Porque, veja bem, quando você é Testemunha de Jeová, você aprende que não importa o quanto você faça, você ainda é impuro, indigno diante dos olhos de Deus, e que você tem que fazer o seu melhor, você tem que deixar toda a sua vida ser dominada, ser gerenciada, né, pelo corpo governante, para que talvez você tenha uma chance de salvação quando o Armagedon vier. E o Armagedon é o quê? Todo mundo que não é Testemunha de Jeová vai ser destruído, né, e só quem serviu a Jeová lealmente é que vai ser salvo, né? Vai ter ressurreição também de algumas pessoas, as pessoas vão aprender a verdade, se eles quiserem eles vão continuar vivos, senão vão ser destruídos também. Veja bem em que mundo faz sentido uma coisa dessas, né? Porque a quantidade de Testemunha de Jeová é muito pouca no mundo, então imagina, se todo mundo que não é Testemunha de Jeová vai morrer, vai ser uma matança sem fim. Deus vai matar geral, né? Que você aprende também, tipo, nessas histórias do dilúvio, Deus matou todo mundo afogado, só salvou Noé, sempre é um pouquinho que vai ser salvo. Eles fazem essas conexões aí. E você vive com medo, sabe? Você vive com medo. Agora que eu consegui, pelo menos entender, porque eu ainda não digeri, eu ainda tô digerindo, mas eu consegui entender algumas coisas, eu consigo entender mais a minha personalidade, porque algumas coisas não são da minha personalidade, algumas coisas são porque eu fui criada numa seita, sabe? É bem bizarro, gente, é bem bizarro, mas o importante é que eu, né, pelo menos acordei ainda quando eu ainda tenho alguma vida pela frente, né? Imagina quem é bem velho e se dá conta, talvez, eu nem sei se a gente, quando tá muito velha na organização, quer se dar conta de que tá numa mentira, porque é melhor até continuar ali, né? Mas, enfim, para não se arrepender de ter passado a vida inteira servindo a organização, que é uma mentira, né? E eu queria... A minha outra mensagem é dizer por que eu faço esses vídeos, por que eu tô fazendo o vídeo agora. Porque a minha ideia é ajudar pessoas que estão na organização e estão em dúvidas, para que, por exemplo, evite que elas se batizem. Porque quando você se batiza, você meio que assina, faz um pacto com a organização que no dia que você discordar de qualquer coisa que o corpo governante disser, você pode ser expulso e que a sua família e seus amigos não vão poder mais falar com você, tá?
Então, pessoas que ainda têm dúvidas, pessoas que estão, sabe, meio em cima do muro, pelo menos se eu conseguir ajudar, nem que seja uma pessoa, a evitar o batismo, né, a entender realmente que as dúvidas que você tem é porque aquilo não faz sentido mesmo, porque é uma seita, e porque controla, né, a sua vida. Se você quer saber como é que você sabe que é uma seita, assiste um vídeo meu que chama 5 sinais de que você tá numa seita. E aí você vai ver o porquê que eu digo que as Testemunhas de Jeová, não só as Testemunhas de Jeová, outras religiões também, né, são uma seita. Mas enfim, gente, essa é a minha história bem resumida aqui, quase 30 minutos, mas eu tentei resumir o máximo que eu pude. Desculpa aí tanta água, tosse e tal. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando aí, né, nessa época de corona e tal. Fazer o possível para continuar vivo no meio desse caos, né, que tá. Mas muito bem. Um beijo. Tchau, gente. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.